Olá, muito boa tarde. Bem-vindo, né, ao quadro, né, Mestre dos Derivativos. Bom, esse quadro fala sobre ações, opções, operações estruturadas, né? E antes de falar sobre opções, é importante você saber alguma coisa sobre ações. Afinal, a ação é o ativo subjacente que dá vida às opções, né? Então eu trouxe aqui, né, uma convidada muito querida, né, Caroline Francisco de Souza, né? Ela é cofundadora de um projeto maravilhoso que eu pude conhecer e por isso eu queria trazer ela aqui para os nossos espectadores, né? Conte um pouco do Jovens na Bolsa. Boa tarde a todos. O Jovens na Bolsa começou há 6 meses, é um projeto bem novo, uma startup, mas tudo começou comigo há uns 2 anos atrás, quando eu, por acaso, vi um gráfico de day trade de um colega. Nossa, tá. Ele me mostrou, Aham. falou, nossa, esse cara aqui ganhou R$ 900 em um dia. Eu falei, nossa, como assim? Né? E aí fiquei super interessada. Ele falou, lê esse livro aqui e tal, que foi o Pai Rico, Pai Pobre e Os Segredos de uma Mente Milionária. Ah, tá. E aí você começou esse projeto. Aí foi um pouquinho depois. Aí comecei a ler os livros, comecei a me interessar, comecei a estudar renda fixa, Sim. abri conta em corretora, conta digital, comecei a investir em tesouro direto e comecei a gostar e ver o quanto aquilo era importante. Ah, tá. Então você quer dizer, em algum momento da vida deu um start Isso. lá, né? Que teve um gatilho de acionamento. Isso mesmo. Ah, que interessante, né? Agora sim, Caroline, bom, primeiro se apresente, né? O seu nome, o que você faz, o que você estudou. Sim. Bom, meu nome, o pessoal Caroline. me chama de Carol. Aham. Eu sou formada em música, estudei música a vida toda. Mas há 2 anos atrás eu comecei a estudar investimentos. Fiz alguns cursos de formação em renda fixa na B3. Sim, sim. Fiz também alguns cursos de ações, análise fundamentalista. E hoje, atualmente, faço mentoria com o Daniel Funabasi, que é especialista em investimentos aqui da XP. Ah, tá, que interessante, né? Bom, quiser seguir a Jovens na Bolsa, vai lá no Instagram, né? Procura lá, né? Jovens na Bolsa, né? Não tem erro, é só procurar @Jovens na Bolsa para seguir, né, o projeto dela. E se quiserem seguir operações estruturadas, essas coisas aí bem sofisticadas aí de bolsa, derivativos, vai lá no Mestre dos Derivativos, né? É só procurar no Instagram, no Telegram ou então no YouTube Mestre dos Derivativos. Agora me fala, Carol, você pode contar assim, quais são as suas maiores dificuldades para começar a entrar nesse segmento que é tão fascinante e que parece tão distante do, vamos dizer, do cidadão comum? Sim, quando eu comecei, eu me senti totalmente perdida, né? Digitei lá no YouTube Tesouro Direto, renda fixa, tive que me virar, não tive um direcionamento, Sim, acabei sim. até caindo no day trade. Ah, tá. Mas você saiu do day trade. Saí. Ah, Hoje ufa. eu... É bem tenso o day trade, né? Mas assim, é bem complicado, principalmente porque hoje em dia existem muitas pirâmides, né, de De tudo que é tipo. de tudo que é tipo. Você não tem um direcionamento porque a maioria das pessoas não sabem, e as que deveriam saber, por exemplo, você vai num banco, eles te indicam a caderneta de poupança, não te fala de tesouro direto. Então, é bem complicado de você encontrar o caminho para iniciar nos investimentos. Por isso que a gente criou Jovens na Bolsa, para dar essa direção. Ah, sim. Então esse projeto ele dá esse direcionamento. Exato. Tem cursos, como que é? A gente tem um curso de renda fixa, Sim. no qual a gente ensina do zero, então, desde a pessoa abrir conta em corretora, abrir a conta digital, começar ali no Tesouro Direto, nos produtos de renda fixa. Então, toda essa parte de renda fixa a gente aborda nesse curso. Ah, tá. Bom, eu sei que você está não há tanto tempo, né, mexendo com renda variável, mas pelas nossas conversas eu vi que você já conhece bem como que é a história da bolsa, a função das bolsas, e que basicamente as funções da bolsa não é criar valor, é transferir risco. A empresa vai lá e emite ações na bolsa, né, para ganhar escala, né? Então a minha pergunta é o seguinte, olha, quando a gente pega, por exemplo,
Pega o Japão, por exemplo, que é um país pequeno, né? Você olha só aquela parte do Japão que é voltado para o Mar do Japão, porque o Japão ele é banhado pelo Oceano Índico e pelo Mar do Japão do outro lado. Só aquela parte esquerda que é voltado para o Mar do Japão tem 170 empresas multinacionais, né? Sendo que em torno de 140 delas compõem o índice Nikkei, o Nikkei 225, que é o índice japonês, né? Você acha que o fato do brasileiro não investir em bolsa de um modo geral é só uma questão de investimento ou também o empresário tem que mudar isso? Eu acredito que o empresário também precisa mudar, né? Mas o que ele pode mudar? Vamos supor, eu sou empresário, por exemplo. Eu moro lá em Curitiba, tá? Então eu vou lá em Colombo, na minha cidade vizinha lá, monto uma fábrica, sei lá, uma fábrica de refrigerante, por exemplo. Né? Ou então qualquer produto, né? O que precisaria desse empresário? Tem que mudar a mentalidade do empresário? Tem que mudar. Eu acredito que o grande problema é que a gente não tem esse acesso de como construir uma empresa, como crescer, como expandir, porque aqui no Brasil a gente não tem empreendedorismo. A gente tem que, pelo menos com os Jovens na Bolsa, a gente teve que buscar os caminhos sozinhos. Então não é só a questão do investir, eu quero investir na bolsa, não é só isso. O empresário também tem que fazer a sua parte. Né? Mas o que o empresário pode fazer? Por exemplo, vamos supor, o empresário vai lá e abre o capital na bolsa. O que ele teria a ganhar com isso? Ele teria o quê? Bom, porque aí ele tem mais recurso e pode comprar mais máquina e o que acontece com isso? Sim, ele consegue adquirir mais capital para a empresa dele. Tá, e aí o que ele faz? Ele expande, ele aumenta a produção? O que acontece nesse processo? Quer dizer, então vamos supor, eu sou um empresário. Eu tenho lá, por exemplo, 50 caminhões que eu entrego queijo, por exemplo. Né? Aí eu pego, o que eu faço? Eu abro capital na bolsa e eu posso comprar 200 caminhões, é isso? Você tem que direcionar seu capital. Tá, então eu compro 200 caminhões, aí eu posso atender mais clientes e aumentar vamos dizer assim, a minha presença no mercado. É isso essa é a função principal da bolsa? Você aumenta o capital, aumenta a produção, questão de marketing, expansão, aumentar os estados. Aumentar o quê? A abrangência dentro dos estados, né? Isso, não ficar preso ali só no... É que hoje o que a gente vê é assim, né? O pessoal fala assim, eu queria investir na bolsa, mas eu queria uma empresa que fosse assim. Então eu acho que mesmo aqui no Brasil, acho que até tem cliente para comprar ação. Talvez falte, vamos dizer, empresas que estejam dispostas a crescer e dar oportunidade dos outros investirem nela também, né? Sim, o número de empresas na bolsa aqui no Brasil ainda é muito baixo, né? Não, aliás, em comparação com Estados Unidos, com países desenvolvidos. Na verdade, com qualquer país, né? A gente pega, por exemplo, lá o índice turco, tem 300 e poucas empresas, né? A gente tem realmente uma questão aí de mentalidade empresarial que precisaria estar mudando, né? Sim, mas eu acho que já está começando a mudar, principalmente agora com a economia. Acredito que a economia vai começar a melhorar, passando a reforma da Previdência, entrando a reforma tributária, as coisas vão começar a melhorar e eu acredito que as empresas também vão começar a crescer mais. Agora, nesse projeto Jovens da Bolsa, assim, vocês também costumam visitar empresários ou dar algum curso para o pessoal? Sim, além dos cursos que são online, né, 100% online digital, a gente também tem um projeto social que é levar educação financeira para as escolas públicas. Tá. Agora, especificamente para o empresário hoje, o que a gente vê é o seguinte, né? Pelo menos o que eu converso, né? Quase todo empresário, assim, que eu vejo que, poxa, o cara tem um market share, uma presença grande no seu mercado, ele acaba fazendo o quê? A gente fala assim, você não quer abrir o capital? O cara, não quero abrir o capital e não sei o quê. Né? E aí o que a gente vê é que o empresário mesmo, ele parece que ele tem medo de crescer, né? Você também sente isso na média, vai? Sim, a maioria das pessoas tem esse receio, né? Até mesmo de começar em renda fixa, as pessoas têm medo. Até para investir em tesouro direto, tem pessoas que têm um super receio. Então imagina para o empresário, né?
Pois é, né? Então, mas a mudança ela tem que ser recíproca, né? Tanto do investidor em busca de novas oportunidades, aplicar em vamos dizer, alguma empresa emergente, né? Assim como do empresário tem que mudar essa mentalidade, né? De querer controlar tudo. Porque uma vez que entra se ele lança ações na bolsa, ele tem que ter a contabilidade tudo direitinho lá, né? Exatamente. Acho que antes de 2 anos do IPO, tem que já começar A ter todo o trabalho de planejamento tributário. Isso. Então, ou seja, não é tão fácil assim, né? A pessoa... Não é fácil, é um processo caro, né? Não é barato fazer um IPO, mas tem as suas vantagens, né? Tem as suas desvantagens e vantagens. Mas quando o empresário ele abre lá a sua empresa, então ele vende as suas ações para o pessoal que aposta na empresa. O que ele tem que remunerar esse acionista? Ele pode, a gente tem o pagamento de dividendos Sim. e juros sobre capital próprio. Então, quem investe em boas empresas, conforme a empresa vai dando o lucro, ela pode distribuir uma parte para os seus acionistas. Então, os acionistas recebem dividendos, juros sobre capital próprio. Então, Sim. se você investe em boas empresas, elas vão dar lucro e vai vir para o seu bolso. Ah, tá. Tem um exemplo aí que como é que chama aquele cara, aquele malucão lá? O Lucas Pitt, o Pitt Money, né? Sei. Ele dá um exemplo muito bom, né? Que quem comprou lá o Itaú, né, há 15, 20 anos atrás, ele só cresceu e todo ano foi pagando cada vez mais dividendos, né? Mas, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente ouve falar que o cara compra... como é que é? É buy, hold? Como que é? É compra e senta em cima, mais ou menos. Buy and hold. Isso, né? Por que tem essa cultura? Porque lá as empresas, elas têm uma política boa que possam continuar pagando dividendos ao longo do tempo? Lá nos Estados Unidos, eles já têm essa tradição de investir na bolsa há muitos e muitos anos. Então, é um país muito desenvolvido. Se eu não me engano, mais de 60% dos americanos investem em bolsa. Então, para eles é uma coisa comum, né? É diferente aqui do a nosso gente país. tem realmente não vou dizer assim uma falta de cultura, mas parece que falar de dinheiro parece que é um tabu aqui, né? E me fala uma coisa, você está lá conversando com as suas amigas, com seus amigos sobre bolsa, assim, eles te estranham muito? Como que é? Quando eu comecei, as pessoas estranhavam muito, então eu fui mudando o meu leque de pessoas com quem eu convivia, né? Então, conforme eu fui mudando, as pessoas que estavam ao meu redor são pessoas que eu posso conversar sobre bolsa de valores, investimento, empreendedorismo. Tá. Se você fosse pensar em alguma coisa do tipo, qual que é a maior barreira hoje, por exemplo, para um jovem que gostaria de entrar no mercado financeiro? Para entrar, vamos dizer, como assessor, investir, por exemplo. Como assessor? Sim. Eu acredito que a falta de informação, né, e o medo também, as pessoas têm muito medo de sair da zona de conforto, de buscar informação. Eu acho que isso é uma trava que as pessoas têm muito grande. Eu sempre falo assim, começa pequenininho, começa investindo R$100, começa no Tesouro Direto. Mas eu digo no sentido de ele não ser um investidor, mas ser por exemplo, um assessor de investimentos. Ele precisa trabalhar essa parte de educação financeira. Primeiro para ele. Para depois poder orientar os outros. Para depois eu poder orientar. Pois é, né? Então imagina, né? Realmente fica difícil, né? Porque assim, grande parte do pessoal, principalmente o jovem hoje, ele é muito imediatista, né? Ele vai lá, ele acha que a vida dele vai terminar no final de semana, né? Vai lá, tal, no final de semana, ele tem que começar a mudar esse comportamento, né? Sim, e é uma carreira assim, o assessor de investimento vai crescer muito no Brasil, porque nos Estados Unidos, eu acho que grande parte dos investidores tem um assessor, né? E aqui no Brasil, essa carreira ainda está iniciando, então o potencial de crescimento é muito grande. Seria muito bom que os jovens procurassem saber mais sobre trabalhar no mercado financeiro, que é um nicho que vai crescer muito. Porque aqui no Brasil, ele é um pouquinho diferente, né? Nos Estados Unidos, existem alguns assessores, por exemplo, que eles são o quê? Muito especializados, né? Então, às vezes, alguns são especializados em operações de milho, de soja, de etanol, né? Aqui no Brasil, nós não temos esse nível de especialização. O assessor, ele meio que tem que ser um faz-tudo.
tem que saber de renda fixa, de Isso. renda variável. Aí chega o cliente, quer fazer um contrato agrícola que é complexo. O contrato agrícola é mais complexo por causa da questão das garantias, da compensação chamada de margem, né? E dos ajudos. É bem mais complexo do que simplesmente a ação, né? Sim. A ação é mais simples. Você compra, mas vai acontecer aquilo cair e você perder dinheiro, né? Agora sim, o contrato futuro não. Ele já é bem mais complexo, né? Tá? E me fala, essa mentoria que você está fazendo com... Desculpa, qual que é o nome do seu mentor? Daniel Funabasi. O Daniel Funabasi aqui da XP. Há quanto tempo que você está sendo mentorada dele? Acredito que uns 2, 3 meses. Tá. E você tem aprendido muito com ele? Como que é? Tem, a cobrança é alta. Ah, tá. E não pode deixar de ser. Afinal, quando você, independente de que corretora que você vai trabalhar como agente autônomo, né? Depois quando que você vai fazer a sua prova de acredito que em outubro. Tá. Então, depois que você tiver, você tem que entender que você está representando uma instituição. Sim. Então, a responsabilidade é grande, sem dúvida que as cobranças são grandes, né? Mas é bem interessante. Então, você fez música, depois se interessou pelo mercado financeiro e aí você foi atrás. Isso. Você deve ter, nessa jornada, deve ter tido, assim, bom, tudo que é crítica, tudo que é opinião contrária. E como é que você conseguiu superar isso? Porque não é fácil vencermos a ambiência. Acho que tanto na área de investimentos como na área de empreendedorismo, eu sinto que assim, eu estou remando contra a maré. Então, assim, tem que fugir das pessoas, porque a maioria tem aquela mentalidade de trabalhar CLT, eu só não vou investir, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, como se isso fosse investimento. Então, como se fosse um final, né? O carro, por exemplo, ele é um meio para você chegar em outro lugar. Ele não pode ser o final do seu investimento, porque se você investir em carro, você não vai poder se aposentar com ele, né? Exatamente. Mas é bem interessante, né? E nessa trajetória você tem aprendido bem. Então, o que eu queria dizer é por que eu trouxe a Carol aqui? Olha, eu estou cansado de ver pessoas contando todas as suas histórias de sucesso e não dando a dica para quem está começando. E a Carol está começando agora. Ela está lutando aí para tirar o Ancor, né? Isso, Ancor. O Ancor, né? Ela está sendo mentorada, né, por um assessor da XP, está tentando tirar essa certificação e ela vai conseguir com certeza, e eu espero que nós possamos ter o prazer de você trabalhar dentro do nosso quadro de colaboradores, né? Então você que é jovem, que você está querendo entrar nessa área de investimento, olha, a Carol é um exemplo disso. Tá certo, vocês podem se mirar no exemplo daqueles assessores, daqueles caras que já venceram, ficam posando com os carros importados, mas tem que entender que todo o processo de aprendizado tem que começar por algum lugar. E aí tem gente que fala assim, tem gente que pergunta para mim, mas o que você estudou? Eu estudei biologia. Não, mas como? Você fez biologia, mexe com finanças? Eu falei, pois as finanças não obrigatoriamente você tem que fazer matemática, física, engenharia, administração, não. Pode ser um atributo que você pode construir. E é essa parte que é legal, sabe? A Carol é um exemplo, você fez música, você está entrando nesse meio, né? E você foi lá na Expert da XP, viu aquele mundaréu de oportunidades, né? E é isso, né? Então, para você que é jovem, vai um recado. Você quer ser assessor de investimento, né? Poxa, estuda, vai atrás. Vai atrás, assim, o mercado é muito grande, né? Inclusive, nós temos até a MBA, né? Que prepara para os assessores, né? Que talvez seja bem interessante, né? Então, Carol, muito obrigado pela sua presença, tá? Eu fico muito contente que você está aí batalhando na luta. Com certeza você vai passar nessa prova, né? E fique como exemplo para os jovens que gostariam de ingressar nessa área. Como é que você fala? Tem que sair da zona de conforto? Tem que sair da zona de conforto. E dói, não é fácil. Não é fácil, não né? É fácil. Tudo que a gente fala assim, não vai conseguir, não vai dar certo, mas tem que continuar. Na verdade, você não está remando contra a maré. Você está a favor da maré, está no caminho do progresso. O problema são os outros que estão dando conta. Então, vamos mudar o discurso. Agora estou na maré, na corrente certa, né? Tendo que enfrentar alguns pedregulhos que vão ficar para trás. Então é isso aí, pessoal, tá? Sigam a gente nas redes sociais, Mestres Derivativos e Jovens na Bolsa, tá bom? E é isso aí, até quarta-feira que vem.
Obrigada.